Cristiane, né? Convidá-los. Aleluia. São velhos conhecidos já, são diáconos ali na igreja, em Parque São Vicente, há muitos anos. Que alegria recebê-los. Poxa. São meus amigos e são amigos de Deus. Tem sido bênção, e eu posso declarar verdadeiramente isso, como declaro na vida de alguns, que eu posso falar, esse é bênção, esse já liberou uma palavra sobre minha vida, para esse eu posso falar, dei exemplo disso aqui, falando em grupos familiares, me alimentou muitas vezes com palavra, com dicas, com direção. Sou grato a Deus pela sua vida, que privilégio tê-lo hoje aqui. E sabe o que é lindo nisso tudo? Que Ele se alegra com o nosso crescimento, Ele se alegra com o crescimento. Eu fico pensando, caramba, quando que ia imaginar que aquele que estava ali, que não até para orar, não queria nem orar, que um dia seria um pastor, Deus estava entregando ali para você cuidar, né, Cristiane, e que um dia seria um pastor, e tive o privilégio de estar ali com você tantos anos, servindo ao Senhor como liderança, como diácono, como pastor, e hoje a igreja aqui está alegre de recebê-lo. Você dá um pouco dessa porção que Deus tem dado para vocês, para a gente está aqui feliz para receber daquilo que Deus tem falado. Amém, igreja? Estende as mãos de vocês para cá, de bênção. Pai querido, Pai amado, aqui estão os seus amigos, aqui está o Marcinho e Cristiane, e aquilo que o Senhor já tem liberado para eles, eu creio, Senhor, que vai vir sobre a igreja, vai ser derramada sobre a igreja, e vai atingir na porção necessária a cada um. Senhor, eu libero nessa noite corações abertos. Quem sou eu, Senhor, para mandar no coração do homem? Não mando, mas eu posso declarar e profetizar, e já desafiar, estar com o coração aberto, e ainda mais, entendimento aberto, para receber daquilo que Deus vai falar com vocês, em o nome de Jesus, que seja assim, um divisor de águas. Uma coisa era antes dessa ministração, outra coisa vai ser depois dessa ministração, uma bênção no seu lar, aonde você estiver, na sua igreja, e uma bênção no nome de Jesus. Nós os abençoamos no nome de Jesus, e a igreja do Senhor diga um amém, e aplauda ao Senhor mais uma vez. Graça e paz, igreja. Vamos dispensar as apresentações. Pastor Aguinaldo já fez isso muito bem, né? Nós já servimos ali a casa do Senhor há 25 anos, o Márcio deve ter uns 30 já. Então a gente é bem cara de leão. E é isso que o Senhor faz, né, Pastor Aguinaldo? O Pastor Aguinaldo estava falando lá do grupo familiar. Ele nos tira de uma terra longínqua lá de Lodebar, que é a terra sem pasto, a terra onde tem fome, onde tem escassez de muitas coisas, e nos faz assentar à mesa do rei. É isso que o Senhor faz conosco, é isso que o Senhor fez com a igreja. Ele nos tirou de Lodebar e nos fez sentar à mesa do rei. E é uma alegria muito grande estar aqui nessa noite, servindo à mesa do Senhor. Vamos lá. Som, agora liguei. Graça e paz, amados. É uma honra, é um prazer, né, estar aqui com vocês nessa noite, compartilhando um pouco do que Jesus tem colocado nos nossos corações. É bom a gente subir, né, no altar, verdadeiramente acreditando, né, na palavra de Deus, no que a Bíblia diz. Nós não estamos aqui para trazer nenhuma novidade, apenas compartilhar o momento de Deus. Bom, a gente crê que chegou o momento de Deus para essa palavra que nós vamos ministrar. Talvez vocês escutaram diversas pregações a respeito do que nós vamos ministrar nessa noite, mas eu creio que Deus vai falar numa particularidade, conosco. Como tem falado, o que a gente está pregando aqui nessa noite
a gente verdadeiramente crê de todo o nosso coração. Nós cremos nessa verdade que nós vamos ministrar aqui nessa noite, né? Nós fomos já apresentados, é uma bênção estar aqui com o pastor Aguinaldo, com vocês. O pastor Irã também não pode estar aqui conosco nessa noite. O pastor Aguinaldo, eu posso dizer que vocês foram presenteados. Ele é um presente de Deus para a igreja do Parque Esperança. Eu sei muito bem, assim, eu conheço o pastor Marcelo, que fomos amigos desde a infância, né? O pastor Marcelo sempre falou aqui do legado dessa igreja, que é uma igreja que honra, né? Que abençoa. Então, continua abençoando essa família, né? Eu creio que na proporção que a gente se dedica, que a gente se doa, né? Deus, Ele traz frutos para nossas vidas, traz bênçãos. Amém? Então, nós vamos orar para a gente dar início à nossa palavra. Amém? Eu não gosto muito de intitular, né? Eu sou muito ruim de dar títulos às minhas mensagens, né? E é desafiador estar aqui os dois juntos, porque a gente faz separadamente. Ele ministra sozinho, eu sozinha. Mas vamos lá, porque Deus nos chamou, então Ele vai capacita. Amém. Amém. Eu queria que a igreja abrisse a sua palavra no segundo livro de Reis. É segundo, né? É segundo livro, né? Porque é livro, né? Segundo. Então, as cartas, né? Segunda Coríntios é porque é carta. Então é segundo livro, segundo, né? No masculino, porque é um livro. Amém? Segundo livro de Reis, capítulo 20. Nós vamos falar de alguns personagens bíblicos, né? Que tiveram momentos de bênçãos e nós não queremos, momento algum, nos colocar acima desses homens de Deus, que a gente viu algo na vida deles também que a gente precisa atentar, que não foram muito bons. Não que nós somos melhores do que a gente vai pregar aqui, do que essas pessoas, porque a própria Bíblia diz que eles foram uma bênção. Então a gente vai pregar nessa noite sobre algo que é necessário para que a gente atente. Amém? Ezequias, segundo Reis, capítulo 20. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor,
de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus, não mais volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acais. Naquele tempo, enviou Berodaque Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhes deu ouvidos, e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias e os melhores ungüentos, e a sua casa de armas, tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que não mostrasse em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que disseram aqueles homens? E de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de um país muito remoto vieram, de Babilônia. E disse ele: que viram em tua casa? E disse Ezequias: tudo quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros, que eu lhes não mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que tesouraram teus pais, até o dia de hoje será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda, até de teus filhos que procederem de ti e que tu gerares tomarão, para que sejam núcleo no paço do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: e não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? Vou parar por aqui. Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor. Nós queremos dizer que nós te amamos. Nós, Pai, estamos aqui reunidos nessa noite, Senhor, porque amamos o que o Senhor tem a nos dizer. Amamos, Senhor, ser dirigido pelo Teu Santo Espírito. Que nessa noite, Senhor, que o que Tu colocou em nossos corações para estar ministrando, venha de uma maneira, Senhor, que venha, Senhor, fazer de novas diretrizes, Pai, nas vidas das pessoas. Que em nome de Jesus de Nazaré, Senhor, que haja, ó Pai, um atentar para isso que está sendo ministrado nessa noite. No poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém. Vou falar aqui um pouco na introdução a respeito de Ezequias. Ezequias, ele era uma bênção. A Bíblia diz que lá no capítulo 18 desse mesmo livro, que ele era filho do rei Acais. Nesse momento aqui, histórico aqui, os reinos estavam divididos. Davi unificou o reino, todos os reinos governou, Salomão também. Depois da morte de Salomão, o reino foi dividido e vários reis se levantaram, tanto do norte quanto do sul. Aqui ele está, Ezequias reinando em Judá. E aqui eles estão num grande momento aqui. Ezequias, ele é uma bênção. Assim, a Bíblia diz que assim que ele começou a reinar, ele instituiu novamente o culto que já estava morto, né? Judá, Jerusalém, ele tinha aqui nesse momento sido tomado por uma grande idolatria. O seu pai, a Bíblia diz que Acais, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele é um homem que não tinha referências. E mesmo assim, quando ele começou jovem já a reinar, a Bíblia diz que ele levantou, ele trouxe os levitas, os sacerdotes, posicionou os homens de Deus, fizeram uma faxina, uma limpeza espiritual na casa do Senhor, e foi uma bênção. E aquilo ali foi chamando a atenção dos povos,
né, do próprio outro reino que estava dividido. Ele instituiu novamente a festa da Páscoa, que estava extinta já há muito tempo. Aquele homem, ele dava voz, a voz profética a Isaías, muitas das vezes, quando Senaqueribe ali, depois vocês podem ler 18, 19 ali, quando Jerusalém foi afrontado, né, pelo rei da Síria, aquele homem, ele ouviu a voz profética, e esse homem era uma bênção, e Deus agiu através do coração desse homem. Quando ele ora aqui, pedindo a Deus que ele tinha andado em verdade, era uma verdade, né? E eu vou parar por aqui, porque agora a minha amada vai falar um pouquinho. Aqui nesse texto, o que nos chama muita atenção, todos devem estar bem familiarizados, é que o Senhor mandou um recado para o rei Ezequias. Olha, você coloca a sua casa em ordem. Coloca a sua casa em ordem. Ele estava doente e era uma doença mortal, e o Senhor mandou dizer para colocar a casa em ordem. Aí, eu quero saber, a sua casa, a nossa casa está em ordem? Porque Ezequias era uma bênção. Sim, ele era. Ele tinha admiração, ele conduzia muito bem o seu reinado, ele conduzia muito bem as coisas que cabiam ao rei. Mas ainda assim veio a ordem: coloca a tua casa em ordem. Isso nos faz entender que alguma coisa estava desajustada. E não era o reinado. Coloca a sua casa em ordem. Mas não necessariamente pode ser só a família em ordem. Pode ser algo pessoal. Pode ser algo seu. E não necessariamente a família no geral, os filhos, né? Toda aquela configuração familiar. Mas Deus tem nos atentado, nós temos que nos atentar para o que Deus está falando aqui. Olha, você coloca a sua casa em ordem. Antigamente, eram os levitas que cuidavam da casa do Senhor, para que a casa do Senhor estivesse boa, estivesse perfeita. Porque o nosso Pai, Ele não habita em qualquer casa. Porque isso me faz entender, como dona de casa, que os hábitos de uma casa demonstram quem mora lá. Não é verdade? Uma casa, você conhece uma casa, você conhece uma pessoa, você imagina que a casa dela seja organizada, seja limpa, ou seja totalmente ao contrário. Então Deus fala: coloca a tua casa em ordem, porque eu habito em casa ordenada. Eu não habito em qualquer lugar. Assim como os levitas eram ensinados a preparar o templo, porque Deus gosta de casa arrumada. Deus gosta de casa bem organizada, bem ordenada. Por isso que Ele deu a instrução. A tua saúde faz parte da casa. Como está a sua saúde? Você tem se cuidado com os devidos cuidados? Tem feito seus exames? Tem feito tudo? É a casa onde Deus habita. Você é o templo do Espírito Santo. Então você precisa colocar a sua saúde em ordem. E como colocar a sua saúde em ordem? Fazendo as coisas que são destinadas ao seu corpo. Se alimentar melhor, fazer uma caminhada. Eu não vou falar nada de medicina, porque eu nem tenho autoridade para isso. Mas eu vou falar da casa do modo geral, porque você é o templo que Deus quer habitar. Mas para que o templo esteja bom, esteja legal, você precisa cuidar dele. Atente para a sua saúde. Há quanto tempo você tem tido alguns sintomas e não procura um médico? Então vai lá, faça uma caminhada, faça exames regularmente, cuide da sua parte íntima, cuide da sua mente. Coloque a sua casa em ordem. Porque para Ele habitar na sua casa, se ele quer te usar, Ele precisa de um corpo saudável, de um corpo sarado. Se você tem um chamado para missões, Ele precisa que o seu corpo esteja legal para te enviar.
Porque missões precisa caminhar muito, precisa andar muito, precisa comer bem. E sem saúde, você vai longe? Não vai. Não vai. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, saúde não é só ausência de doença. Não. Saúde é definido pela OMS como completo bem-estar físico, mental e social. Não é só ausência de doença. Então você precisa estar bem em todos os níveis. Em Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, fala que o homem é um ser completo, constituído de corpo, alma e espírito. Portanto, nós devemos cuidar dos três. E Deus fala, coloca a tua casa em ordem. Manter um corpo saudável é zelar pelo templo de Deus. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Cuide da sua mente. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Então, cuida da sua mente. Tenha cuidado com o que você pensa, pois você é dirigido pelos seus pensamentos. Pega seus pensamentos maus, apresenta ao Senhor. Deus quer que coloquemos a nossa casa em ordem, em todos os níveis, em todos os cômodos. Quantos entendem que eu não estou falando de casa apenas construída por mãos de homens? Coloca a sua mente em ordem. Lança os seus pensamentos maus diante do Senhor. Troque os seus pensamentos maus pelos pensamentos do Senhor. Se você não sabe como fazer, vai para a palavra te ensina como trocar os seus pensamentos. Existe uma teoria, numa abordagem aí da psicologia, que fala sobre os pensamentos, a importância de você pegar os pensamentos disfuncionais. Essa abordagem se chama TCC, Teoria Cognitiva Comportamental. Você pegar os seus pensamentos disfuncionais e você trocar por pensamentos funcionais. Meu Deus, se a ciência já fala isso, mas a palavra de Deus já nos alerta sobre isso há muitos anos. Pegue os seus pensamentos e troque pelos pensamentos de Deus. Durma bem. Você tem tido uma boa noite de sono? Deus tem falado, coloque em ordem a sua casa. Talvez a sua vida desajustada, talvez esses problemas que você não tem conseguido melhorar, resolver, seja porque está desajustado alguma coisa. Mesmo você sendo como o rei Ezequias, um homem de Deus, um homem que cuidava muito bem fora. Mas se houve uma ordem é porque precisava cuidar, precisava colocar ordem. E você sabe aonde precisa ser ajustado pelo Senhor. Você sabe. A Bíblia fala em Eclesiastes 5:1, doce é o sono do trabalhador. Então durma. Durma bem, porque a falta de sono ela pode gerar problemas, e você sabe disso. Se você tiver problema com insônia, gera ansiedade, pode gerar até uma depressão, pode desenvolver outros distúrbios, distúrbio de humor. É horrível uma noite mal dormida. E Deus não quer que seus filhos sejam assim. Deus não quer que seus filhos estejam doentes, porque essa doença pode matar. Aqui, como Ezequias, ele tinha uma doença de morte, e porque ele orou, o Senhor o curou. Cuida para deixar um legado. Aí é uma grande questão, porque Ezequias foi um rei muito abençoado, ele foi um rei que deu bom testemunho, mas a casa dele precisava de um reparo. A casa dele precisava de um conserto. E foi exatamente isso que ele deixou a desejar.
Foi no legado. Foi no legado de Ezequias que ele falhou. Porque não adianta ganhar o mundo lá fora e perder os que estão dentro de casa. Não adianta ser exemplo lá fora se você não for exemplo dentro do seu lar. E o Senhor tem falado para a igreja: coloca a sua casa em ordem para que você não morra. Apesar de tudo isso, apesar de tudo, de todos os benefícios, apesar do rei Ezequias ter trazido adoração para o templo, apesar dele resgatar todos os princípios bíblicos, dele falar de Deus para o povo, dele convocar o povo para adorar o único e verdadeiro Deus, houve um tempo em que o Senhor o desamparou. Sabe por que às vezes a gente tem a impressão que Deus nos desampara? Para provar o que está dentro do nosso coração. E o Senhor fez isso com Ezequias. Eu gostaria de pedir à igreja que abrisse em segundo Crônicas, capítulo 32. Segundo Crônicas, capítulo 32. Lá no versículo 31, lá no finalzinho, diz assim: Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que estava em seu coração. Aquele homem abençoado, aquele homem cheio de Deus, me perdi aqui. Aquele homem cheio de Deus, aquele homem que restaurou os altares do Senhor, que restaurou a casa de oração. Em dado momento o Senhor o desamparou para conhecer o coração do rei. Ele tinha orgulho, mesmo sendo uma bênção. Por isso que Deus falou lá no início: coloca a tua casa em ordem. Olha, igreja, coloca a tua casa em ordem. Aqui havia orgulho. Eu vou mostrar para vocês na palavra de poder por quê. Porque neste tempo, Merodach, aí volta lá para o 20, de 2 Reis. Neste tempo, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Presentes. Esses mensageiros aqui, eles vinham da Babilônia. E Babilônia representa o mundo. Ora, o mundo chegou na casa de Ezequias e levou presentes. E quantas das vezes o mundo tem entrado em nossos lares e nós abrimos a porta? Ele vem com presente, ele vem disfarçado de coisa lícita. Presente é lícito, é bom receber presente. E dá a entender que eram bons presentes, afinal de contas, era um rei presenteando outro rei. Dá a entender que era um presente de grande valor, de muita importância. E o mundo vem assim, disfarçado de coisa boa. E nós abrimos a nossa porta como Ezequias fez. Entre, esse é o meu palácio. Entre, essa é minha casa. Aí você fala para mim assim: mas eu não abro a minha casa para o mundo. O mundo, hoje, cabe na palma das nossas mãos. E eu não estou falando aqui pregando contra celular, contra rede social, não, porque eu gosto bastante e eu uso bastante, usufruo bastante dos benefícios da internet. Mas muitas das vezes, o mundo tem chegado na palma das nossas mãos através de coisas
que parecem lícitas, mas que vão te afastando do propósito do Senhor. São novelas. Também não estou falando se você vai ver ou não, mas o fato é que as novelas, o fato é que esses programas têm adultério, tem pedofilia, tem homossexualismo, tem todo tipo de imundície, e você está lá torcendo para o cara largar a esposa dele e ficar com a amante, porque a esposa é uma bruxa e a amante é legal. Estou falando alguma inverdade? E muitas das vezes você está num site bacana e aparece lá piscando lá em cima algo para você abrir, um bate-papo ou alguma coisa imoral. E muitas das vezes a gente está dentro da igreja e está no WhatsApp na hora da palavra. O mundo entrando sorrateiramente e você abrindo a porta, assim como fez o rei Ezequias. O mundo trazendo presentes, te beneficiando de alguma coisa, e você aceitando e mostrando para o mundo a sua casa, postando a sua casa nas redes sociais, postando a geladeira nova que você comprou, postando o vestido novo que você comprou, você abrindo a porta do seu palácio para o mundo conhecer a sua intimidade. E foi isso que o rei fez. E o Senhor tem falado: coloca a tua casa em ordem. Esse rei foi orgulhoso nisso. Porque ele disse assim, aí veio o profeta Isaías e falou assim: o que foi que você fez, Ezequias? O que foi que você fez? De onde vieram esses homens? E ele ainda falou assim: eles vieram lá de uma terra longínqua, vieram de longe, e eu mostrei minha casa. Não, você não está entendendo. Eu mostrei tudo que eu tinha. A Bíblia fala aqui, se agradou e mostrou toda a casa, lá no 13, tá? No 2 Reis 20, 13. Mostrou a casa do seu tesouro. O que a Bíblia fala sobre aonde está o seu tesouro, aí está o seu. Ezequias mostrou o seu coração para o mundo. Tomou conselho com o mundo. Tomou conselho. Teve comunhão com o mundo. Mostrou todo o seu tesouro. Mostrou a prata, mostrou o ouro, mostrou suas riquezas. O que ele mostrou? Toda a sua riqueza. E não houve nada que ele não mostrasse. Mostrou seus temperos, aquilo que dava sabor. Mostrou todo o poder bélico, todas as suas armas. É óbvio que o mundo, quando fosse atacar esse rei, já saberia o que ele tinha em casa, a quantidade de armas que ele tinha. Assim como o mundo, ele sabe exatamente as armas que você dispõe se você mostrar. Então não mostre a sua casa para o inimigo, para os mensageiros do rei. Desse rei aqui, desse rei, não era o Acais. Eles foram enviados por Merodach-Baladã. E ele falou assim: tudo que eu tinha eu mostrei. Ah, meu Deus! E aquilo foi tão mal, tão mal. Ele não vigiou. Então disse aqui Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em sua casa, com o que entesourarem teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, e não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Ezequias orou quando ele foi cercado pelo exército de Senaqueribe. Ezequias buscou a Deus quando ele estava cometido de uma enfermidade mortal.
Mas Ezequias não buscou a Deus quando o mundo entrou dentro da sua casa. Ele não vigiou. Ele era uma bênção, mas Deus falou: coloca a sua casa em ordem. Você pode ser uma bênção, mas coloca a sua casa em ordem. Aquilo que está desajustado, coloca ordem hoje diante do Senhor. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor, não espere a desgraça bater na sua porta. Não espere seus filhos desviarem, seu marido ir embora, ou você esfriar na fé para apresentar o que precisa colocar em ordem para o Senhor. Porque Ele quer curar, Ele quer te curar. E depois dessa sentença que Ezequias falou para o rei, que Isaías falou para Ezequias, que ele falou: olha, virão dias em que seus filhos se tornarão eunuco, eles serão levados. E ele respondeu: que insanidade, meu Deus. Lá no versículo 19, então disse Ezequias a Isaías: boa é essa palavra que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Como esse rei podia pensar apenas no tempo presente, se o nosso Deus é Deus geracional? Se Ele é Deus de Isaac, se Ele é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, como Ele pode falar assim: boa é essa palavra, sabendo que os seus filhos seriam levados cativos e seriam eunucos? Eunuco aponta para a infertilidade, esterilidade. Ele não estava preocupado se seus filhos deixariam legado, se seus filhos teriam gerações, teriam filhos, netos. Não, ele só estava pensando no tempo presente. Ei, igreja, que haja um despertamento para nós, para os dias vindouros também. O nosso Pai é um Pai de gerações, então não adianta você plantar apenas hoje, porque os seus filhos vão colher. Então veja bem o que você está plantando hoje no Senhor, porque o Senhor quer visitar você, a sua descendência, os seus netos, bisnetos, tataranetos, e pode se passar 1000 anos, a tua semente ainda vai falar no coração de Deus. O teu legado vai ficar. Coisa linda é deixar legado. E ele nem se preocupou com isso. Nem se preocupou. Boa é essa palavra. Traz o Senhor para dentro da sua casa. Você já tem trazido, glória a Deus, mas traz o Senhor para arrumar aquilo que você não consegue. Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Ah, o Senhor é bom. A sua casa precisa ser uma casa de adoração. Em 2 Crônicos mesmo diz que Ezequias decidiu restabelecer o templo. Ele abriu as portas da casa do Senhor e a restaurou. Ele era uma bênção, mas ele falhou no legado. Ele falhou em abrir a sua porta para o mundo. Ele falhou em não vigiar, em não orar. Ele falhou em não orar. Ele orou por tantas outras coisas, mas ele não orou quando o mundo bateu na sua porta, lhe trazendo presentes, lhe trazendo benefícios. O mundo não tem nada de bom para nós. Nós estamos nessa terra apenas como passageiros. Nós somos do céu. Nós somos do céu. Nós pertencemos ao Senhor. E nada nessa terra pode nos satisfazer a não ser a presença doce do Espírito Santo. Ela tá fominha pra caramba, essa parte era minha, entendeu? Tá muito fominha, tá pregando muito. Amém? Como a Cris falou, Deus ele é um Deus geracional. E esse descaso aqui de Isaías, né, quando
profeta chega até ele, fala que os filhos, a descendência dele seria elevado, né? Foi um descaso. Em outras palavras, ele está falando assim: não vai acontecer nos meus dias. Eu vou usar um termo aqui. Em outras palavras, ele falou assim: dana-se. Ele falou um dana-se para o seu filho, os filhos de seus filhos. E a gente vai ver aqui, o capítulo 21 desse mesmo livro, ele fala que Manassés, filho de Ezequias, que nasceu nesse período que Deus deu de vida a mais para Ezequias, né? Deus acrescentou 15 anos de vida, e a Bíblia diz que quando Ezequias morre, Manassés, com 12 anos de idade, ele começou a reinar em Jerusalém. E a Bíblia diz que ele já começa o reinado sem nenhuma referência. Eu não estou culpando o que Manassés fez, querendo jogar na conta, né, de Ezequias. Eu sei que às vezes os filhos tomam decisões erradas. Eu não quero colocar peso na igreja em nome de Jesus. Se você fez o seu papel e o seu filho um dia tomar uma decisão contrária à vontade de Deus, né, o que você tem que fazer é chorar, é se lamentar, é buscar pela vida dele. Não se sentir culpado por isso, amém? Mas o que eu quero dizer aqui é que essa má referência, né, ela trouxe coisas ruins. A Bíblia diz aqui, que Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar, no 21, e diz que 50 e poucos anos ele reinou, né? Ele fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor desterrara das suas possessões de diante dos filhos de Israel. Porque ele tornou a edificar os altares que Ezequias tinha derrubado. Então toda a idolatria que Ezequias tinha acabado, o filho dele fez tudo o contrário. Parece aquele filho rebelde, né, que faz tudo o contrário à vontade do pai. A Bíblia diz que até o pecado de passar o seu filho no fogo, Manassés fez. Ele é considerado o pior rei de Judá. E Deus, ele é um Deus, né, que, como a gente falou aqui, geracional. E Deus também, a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semear, certamente ele vai colher. Lá em Jeremias capítulo 15, eu queria que a igreja toda abrisse, por gentileza. Jeremias capítulo 15. Aqui, ó. Jeremias 15. Vamos guardar mais um pouquinho, que tem pessoas folheando ainda. Tá assim, Ezequias capítulo 15. Aquilo que um dia foi profetizado, aqui em Jeremias capítulo 15, já se passaram mais ou menos 100 anos. Quase 3 gerações. E a Bíblia diz assim, disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo. Lança-os diante da minha face, saiam. E será que, quando te disserem, para onde iremos? Dir-lhe-ás, assim diz o Senhor, os que para a morte, os que para a espada, os que para a fome, e os que para o cativeiro. Porque os visitarei com 4 gêneros de males, diz o Senhor. Com espada para matar, com cães para os arrastarem, e com as aves do céu e os animais da terra, para os devorarem e destruírem. Agora que está o cerne aqui, da questão. Por que Deus está fazendo isso? Aí o 4 responde: entregá-los-eis ao desterro em todos os reinos da terra. Por causa de quem, amados? O que está escrito aí? Filho de Ezequias, rei de Judá,
por tudo quanto fez em Jerusalém. Então nós não podemos negligenciar os nossos filhos, a nossa descendência. Nós precisamos, em nome de Jesus, viver Jesus de verdade. Os nossos filhos, né, não pode ver um caixa 2 moral na nossa vida. Não pode ver, não pode existir em nós. Não pode haver um caixa 2 espiritual em nossas vidas. Nós temos que verdadeiramente viver o que a palavra de Deus nos diz e acreditar verdadeiramente que quando a gente semeia aqui na vida dos nossos filhos, quando a gente semeia na vida dos nossos netos, que bênçãos futuras vão vir na nossa vida. Eu ia abrir, mas o tempo está se avançando. A Bíblia diz que lá em 2 Samuel, capítulo 12, primeiro 12, né, Samuel, quando está no fim dos seus dias, ele pega e ele fala para o povo, né, ele faz um relatório de toda a vida dele como juiz, como sacerdote, né, dizendo que ele foi uma bênção, que ele não roubou nada de ninguém, que ele não pegou nada de ninguém, que ele foi justo. Eu estou mais ou menos resumindo. E lá no versículo 8, no capítulo 8, perdão, primeiro ele fala do que ele foi, e ele foi verdadeiramente, os anciões daquela cidade falaram, Samuel, você não fez nada para nós, você foi uma bênção. Mas no 8, a Bíblia diz que Samuel, ele instituiu os seus filhos juízes. Olha, ele instituiu juízes. Quem instituía os juízes era o Senhor, era o próprio Deus. E ele estava no final dos seus dias, ele foi instituir os seus filhos, e a Bíblia diz que os filhos dele não eram uma bênção. Eles eram desonestos, roubadores, retinham o que não era deles. E aquilo ali fez com que o povo, a Bíblia diz que até então era um governo teocrático. Deus, ele era o rei da nação. Deus sempre quis isso. Deus nunca quis um rei para Israel. E ali a Bíblia diz que os anciãos, todos os anciãos eram pessoas respeitadas. E todas aquelas pessoas foram até Samuel falar assim: ó, Samuel, você foi uma bênção, mas os seus filhos não são uma bênção. Então, você já está indo, você já está na sua velhice, e nós queremos um rei. O que eu quero dizer com isso? Babilônia, ela foi gerada dentro da casa de Ezequias. E o governo monárquico foi gerado dentro da casa de Samuel. Nós precisamos ver o que nós estamos gerando em nossas famílias, em nossa descendência. Nós precisamos verdadeiramente ser uma bênção, ser responsáveis nas decisões que nós tomamos para com a nossa vida, com os nossos filhos, nossos familiares. Nós que lideramos os filhos na fé, as pessoas que nos olham como referências. Não é a nossa decisão, tá bom, e daí, não é assim. O Senhor requer de nós responsabilidade, a santidade, né? A vida com Deus, ela requer de nós responsabilidade. Acho que nós possamos ser responsáveis em Deus. Aqui já está doida para falar de novo. Isso nos faz refletir que grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia, que nós conhecemos, todos tinham algo para colocar em ordem. E parece que Deus sempre atenta para a família,
Porque a família é algo que nasceu do coração de Deus e nós já sabemos disso há muito tempo, graças a Deus. Mas Deus sempre requer que nós olhemos para a nossa família. Olha para dentro da sua casa. Coloca ordem à sua vida, à sua mente, à sua saúde, seu ministério. De repente Deus está falando, coloca ordem no seu ministério. Coloca ordem na sua vocação, no seu trabalho. E Deus quer nos arrumar por dentro, mas Deus também quer nos arrumar por fora. Porque nós somos corpo, alma e espírito. É muito bom você construir uma casa para Deus, mas isso dá trabalho. A casa construída na areia e a casa construída na rocha tiveram adversidades semelhantes. Todas, a Bíblia fala que todas passaram por tempestade. Tanto a casa na areia quanto a casa na rocha. Veio o vento forte, de repente tirou os telhados, de repente caiu as paredes, de repente tirou tudo do lugar. Mas a diferença entre a casa que foi construída na areia e uma casa que foi construída na rocha está no seu alicerce, na base. A casa construída na rocha, pode vir o vento forte, vai derrubar a telha, de repente pode cair um portão, pode tirar os pisos do lugar, mas a partir do momento em que ela está fincada, firmada na rocha, ela pode ser reconstruída de novo e de novo. Porque esse é o poder que Deus dá para a casa construída na rocha. Esses homens foram grandes homens de excelência, mas ainda assim falharam em colocar a casa em ordem. E você? O que precisa ser colocado em ordem nessa noite? O que você sabe que precisa ser ajustado? Que precisa ser melhorado, que precisa ser reconstruído? O que você acha que precisa ser feito? Faça, não perca tempo. Porque uma hora o decreto do rei vem. Coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. E o que você tem deixado de legado para esse tempo presente? O que você tem deixado? O que você tem feito? Não perca tempo, não abra a porta para o mundanismo, não abra a porta, não existe relativismo, não existe isso no reino, é sim, sim, não, não, isso é muito relativo, é mentira de Satanás, a verdade é absoluta e é uma só. Ele virá, então coloque em ordem o que precisa ser colocado em ordem, em nome de Jesus. A Bíblia fala que o Senhor, Ele pode e visita até a 3ª e 4ª geração para a maldade. Ele visita 3ª e 4ª geração, mas a sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor nos visita até 1000 gerações. Esse é o Deus que nós amamos e que nós servimos. Um Deus que visita até 1000 gerações nossa. Mas precisa ser posicionado hoje, plantar hoje, colocar ordem hoje. Não espera a sentença vir na sua vida. Não espera a finitude. Não espera, porque os dias passam muito rápido. Então faça hoje valer a pena. Invista em você, invista em áreas que precisam realmente dar uma calibrada. Que precisam da luz de Deus, da luz do Espírito Santo. Por isso, esse tema é lindo, construindo uma casa para Deus. Mas que tipo de casa você tem construído? Que tipo de palácio você tem construído? Quem mora dentro de você exige uma casa bonita, exige uma casa bem ornamentada, uma casa em ordem. Põe ordem nos seus pensamentos, põe ordem nos seus filhos, põe ordem no seu casamento. Veja as áreas no seu casamento que precisam da luz de Cristo, apresenta ao Senhor e melhore. Põe em ordem a sua casa,
Põe em ordem a sua saúde. Põe em ordem o seu ministério. Põe em ordem tudo aquilo que precisa da luz de Cristo. Porque Ele virá. A visita do rei virá. Aqui Ezequias foi uma bênção, mas falhou onde ele não deveria ter falhado. Por causa dele, por causa disso, ele gerou Manassés, que foi o pior rei. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua descendência, perder a sua família? Pense nas gerações. E não era só mal para casa, era um mal para a nação. Você carrega uma nação em você. Quantos lembram da história de Esaú e Jacó? Quando eles lá no ventre da mãe, eles brigavam. E ela falava assim, Senhor, o que é isso? E Deus falou assim, tem dentro de você 2 nações. Então os seus filhos representam nações. Nós representamos nações. Olha bem aonde você está colocando as instruções de Deus. Vigia. Ezequias foi uma bênção. Samuel foi uma bênção. Davi foi uma bênção. Mas falharam aonde não poderia falhar, porque isso gerou consequências horríveis, irreversíveis. E Deus o tempo todo, Ele quer que cuidemos da família. Coloque em ordem a tua casa. Começa a ordenar a tua casa. Começa a fazer aquilo que a palavra te instrui. Começa a fazer, colocar em prática os ensinamentos que seus pais te deram. Talvez você não teve um lar cristão, mas o Senhor, o nosso Pai, nos convidou para sentar à mesa. Então nós somos descendentes do rei, nós somos príncipes e princesas. Então você tem a oportunidade de fazer diferente. Esse é o poder do Evangelho. É nos tirar de um lugar de escravidão, é nos tirar do monturo, é nos tirar do lixão e nos colocar à mesa. Coloca a tua casa em ordem. O nosso Deus, ele não muda a palavra dele. Ele não muda, isso é verdade. Ela é irrevogável, imutável. Mas o nosso Deus muda decretos. O nosso Deus pode mudar decretos. Às vezes sobre você, sobre sua casa tem uma sentença, mas através da oração, através da busca, aqui como Ezequias fez, ele se virou para a parede e orou ao Senhor para que Deus restaurasse a sua saúde. Esse é o mesmo Deus. Deus muda sentenças, Deus muda decretos. E Ele quer mudar decretos nessa noite. Ele quer mudar aquilo que foi decretado sobre tua saúde, aquilo que foi decretado sobre o teu casamento, aquilo que foi decretado sobre a sua vida ministerial, sobre a condução dos seus filhos. Deus quer mudar decretos, mas para isso nós precisamos colocar a nossa casa em ordem. Amém, igreja? Então eu gostaria de convidar a igreja para ficar de pé. Nós cremos que a palavra já foi transmitida, já foi entendida, porque quem revela é o Espírito Santo, e foi isso que Deus colocou em nosso coração. Márcio e eu não somos perfeitos, longe disso. Ninguém aqui é. Todos nós temos algo que precisamos colocar em ordem. Eu sei o que eu preciso melhorar, e eu luto com isso diariamente. Você também sabe. Então apresente ao Senhor aquilo que te incomoda, aquilo que você sabe que não está de acordo com as Escrituras. E eu não estou falando nem só de pecado, eu estou falando até de coisas lícitas. Mas coisas lícitas que te afastam do propósito de Deus. Deus quer que tenhamos plenitude de vida. Deus quer que tenhamos uma vida no altar, uma vida impecável, uma vida de santidade. Porque o nosso padrão de santidade, o nosso padrão de perfeição é Jesus. Olhemos para Jesus. Não olhe, não busque referências humanas, busque a referência no Senhor.
Busque referência na palavra. Coloca em ordem a tua casa, em nome de Jesus.